Shalom a todos, gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Bom, esse vídeo é para responder, tá? Um rapaz, eu não vou pôr o nome dele aqui, porque eu perguntei para ele se eu poderia responder, ele não me respondeu nos comentários, então eu não vou botar o nome dele. Mas botei as postagens, os comentários deles aqui dele, né, para me responder, inclusive com a grafia dele, com os erros de português e tudo mais. Mas então bora lá. Ele me fez umas perguntas, o seguinte: segundo a lenda do povo hebreu, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Porém, a cada 4 horas, uma criança inocente, ou seja, que não tem pecado, é estrupada no mundo. Se o Deus da lenda do povo hebreu vê tudo e não faz nada para livrar a criança da mão do estuprador, que Deus amoroso e lindo. Ele usou uma expressão, apesar de não ter pontuação, está, né? Mas ele usou uma expressão de ironia. Então, bora lá, meu amigo. É muito comum, eu ouço esses argumentos seu direto, tá? E eu fico assim, até um pouco abismado e acho até engraçado como tanto vocês se revoltam com a religião. Vocês são cristãos, né? Vocês vêm do cristianismo, entende Deus como o cristão entende e quer vir com toda essa agressão verbal, com todo esse ódio, né? Argumentar o Deus judaico, o Deus hebreu, dentro da visão cristã. Ou seja, esse Deus que você está falando aí não é o Deus da Torá, não é o Deus hebreu. Você está falando do Deus cristão. É o Deus cristão que fica dizendo que é só amor. É o Deus cristão que fica dizendo que é isso e aquilo. Não tem isso na Torá. Tá? Primeiro que a Torá nos ensina que Deus, Baruch Hashem, ele é justo. Sim, de vez em quando ele age com misericórdia. Sim, de vez em quando ele age com justiça, ou seja, com severidade. Então, bora lá. Dentro do conceito judaico, a gravidade é uma vontade de Deus, certo? É uma vontade de Deus. Você gostando ou não, é assim que nós judeus aprendemos. Então, a gravidade, as leis da física, da matemática, da natureza, é a vontade de Deus. Então, por exemplo, Deus, ele criou a gravidade, tá? Então, se você pega seu filho e joga o seu filho, vamos fingir que não existe Deus, só existe a gravidade, vamos fingir que é só ciência aqui para você entender. Você pega o seu filho e solta do 10º andar, a gravidade, pelo fato dele ser uma criança, ele vai, não, uma criança, não vamos puxar essa criança para baixo, vai acontecer isso? Não, ela vai cair. E a culpa é de quem? É da gravidade ou sua, ou da criança? A criança é inocente. A culpa é da gravidade ou sua, que tem raciocínio? É sua. A culpa é sua. Então, no caso do estuprador, a culpa é do estuprador. Ah, mas Deus não faz nada. Gente, é muito complicado explicar determinados tipos de coisas da Torá para um ignorante. Uma pessoa que é totalmente ignorante. Uma pessoa que sequer estudou. Só pelas suas perguntas, pela sua raiva, pela sua ignorância aqui nos seus comentários, já é difícil explicar para você. Porque você não estudou história, você não estudou sociologia, você não estudou filosofia, você sequer estudou matemática, você sequer estudou biologia. Então é muito complicado conversar com você. Mas eu vou tentar, dentro da sua ignorância, te explicar. Segundo a Torá, Deus criou o universo, tá? Criou o universo e toda a sua complexidade. Os átomos, né? Toda a complexidade que é necessária para que o universo exista. O caos e o equilíbrio. Então, o Big Bang é um caos, as explosões, para existir o mundo. Existe o mundo, estou resumindo aqui para você. Vê se você consegue, pelo menos, se você pelo menos é capaz de seguir essa linha de raciocínio, tá bom? Então, o que é que acontece? Deus foi e criou todas as situações para que o homem possa existir, né?
Então ele criou a água limpinha, ele criou a natureza, os animais, para manter a natureza na existência e tal. Aí de repente vem um cidadão, igual você, por exemplo, que está todo revoltado, joga um lixo na rua. Joga um papel de balinha na rua. Esse papel de balinha, com outras pessoas igual você, vai formar um conjunto de plástico que vai entupir ali, lá na frente, uma boca de lobo. Que naturalmente, essa boca de lobo não vai ser capaz de absorver a enxurrada da água. Então ela vai passar direto, que vai juntar com outros ignorantes, que vai juntando ao ponto de que alagar uma pessoa, a casa de uma pessoa lá embaixo, por ignorância sua ou de pessoas assim. Ou seja, mas eu joguei só um papel de balinha. Eu não sou menos criminoso do que, por exemplo, o madeireiro que está lá destruindo a mata amazônica. É assim que você pensa. Então é muito complicado explicar para a pessoa, para vocês. Então Deus criou essa situação, é o homem que faz o mal. Deus ele criou uma situação e pôs lá. E o que Deus espera de nós? É que Deus não quer, não é um Deus, pelo menos Deus hebreu, não é o Deus que fica abrindo o céu, parando o mundo, parando a natureza para fazer milagre, para te agradar, para te convencer. Você que ele é Deus. Se você acreditando ou não se ele é Deus ou não, não importa, você vai continuar precisando de respirar, porque foi ele que decidiu que você respira. Você vai continuar precisando do chão, da matéria, né? Do chão. Você pode dar chilique, você pode dizer que não acredita em Deus, que o Deus é uma mentira, mas você vai continuar precisando se alimentar, porque ele determinou que você precisa se alimentar. Ele vai determinar, você pode dizer que não acredita em Deus, que Deus é isso, que é aquilo, mas se você pular de um prédio, você vai morrer, porque ele criou a gravidade, e a gravidade não está nem aí para o que você pensa. Então cabe a você se tornar uma pessoa sensata e não pular do 10º andar. Cabe a você ser uma pessoa sensata e não jogar o papel de balinha na rua. Cabe a você ser sensata e, ao invés de dar chilique na internet, conversar mais com teu vizinho, com seus amigos e procurar conscientizar eles para não ser um bandido, não ser estuprador, né? É isso que Deus quer de nós. O maior milagre que Deus quer é que nós melhoramos o mundo. Porque está cheio de ateus que não são ateus. Você não é um ateu. Um ateu que se preza, uma pessoa que se preza na ciência, por exemplo, ele não perde tempo provando para religioso que Deus não existe. Ao contrário, eu vi de um físico que fala assim, olha, eu não acredito em Deus, o físico falou. Porém, eu não posso afirmar que Deus não exista, que conforme dentro da minha ignorância, eu não consigo provar que Deus existe como as religiões falam, eu também não posso provar que ele não exista. Então, um ateu que se preza, ele não fica na internet dando chilique para tentar provar para os religiosos que Deus não existe. Não, tá? Um ateu que se preza, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma universidade, ele ama a ciência, ele vai querer aprender sobre ciência. É isso com um ateu que se preza, igual um religioso. O religioso que se preza, ele gosta do quê? Ele gosta da Bíblia, ele gosta dos seus livros sagrados, ele gosta da Torá, para os judeus. Então ele vai se especializar naquilo, tá? É mais ou menos assim que funciona. Então existe um raciocínio lógico. Então, o que é uma pessoa igual você? É uma pessoa simplesmente que veio do campo cristão, se revoltou com o cristianismo, sem falar que tem a tradução cristã é uma tradução horrorosa. Por exemplo, em Josué 6:21, onde fala, matou crianças e velhos. Lá não é criança, lá é jovens que estavam na guerra. Por exemplo, como acontece no Oriente Médio, onde que está ali os exércitos lutando, e muitas vezes os terroristas usam crianças, só que de longe não dá para o soldado saber se é criança ou não. E ali mata, é dentro daquele contexto, mas você não estudou história. Você não sabe sequer o que é história. Então é fácil você falar tanta besteira, tanta baboseira assim. E sobre a 4 horas, crianças, isso e aquilo igual você falou, faça igual aquelas outras pessoas que são de bem, que são pessoas que tentam conscientizar, que tentam ensinar que
que deve proteger as crianças, aquelas pessoas que se esforçam para conscientizar a humanidade, para botar na cabeça de pessoas velhas, homens velhos, que não se deve cobiçar uma criança, que mulheres velhas não se deve cobiçar um jovem, deve colocar na cabeça das pessoas a conscientização de denunciar, seja um cidadão, tá? É isso que Deus espera de você. E ele prossegue, gente. A história é bem clara e mostra que foram as religiões que mais mataram gente em todo o mundo. Bom, é uma notícia que eu sinceramente considero verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por que falsa e verdadeira? Verdadeiro porque sim, não foi as religiões que mataram. Na verdade, quem matou foi as pessoas que distorceram as religiões, usaram as religiões para se manterem no poder e ali, com a sua loucura, usou a religião como argumento para matar as pessoas. Não é a religião em si. É como se você culpasse a faca de todos os assassinatos de facada. A faca não tem culpa, ela não foi criada para matar. Ela foi criada para facilitar a vida do homem. Mas vem um homem lá e usa a faca para matar. Então não é a culpada não é a faca, é o homem. É o caso da religião. Culpado, independente, eu sou judeu, mas independente do que de ser judeu ou não, eu tenho que ser honesto com vocês. Na questão de tentar ver um mundo melhor, a maioria das religiões tentam sim ensinar o ser humano a ser uma pessoa melhor, independente de ser judeu, budista, cristão. No geral, se você for olhar, tentam ser pessoas melhores. Então, se existe um judeu ruim, um cristão ruim, um budista ruim, a culpa é daquela pessoa e não é daquela religião. Mas, para isso, é necessário que o amigo estude para entender isso. É necessário que o amigo pare de preguiça e passe a ler, a estudar a fonte, fazer um curso superior, para o amigo entender isso, tá? E ele continua. Tanto a Bíblia cristã como a judaica, ou seja, você já nota o ódio que ele tem do cristão, com certeza isso aqui é um ex-cristão. Nossa, que está na cara de que é um ex-cristão, né? O ódio pelas palavras dele. Tanto a Bíblia cristã como a judaica, como a samaritana, relatam a lenda de Deus racista, preconceituoso, genocida, assassino é com 2 S, tá, meu amigo? Principalmente a de crianças e animais inocentes, que sentem prazer no cheiro de fumaça de animal, tá? De animal inocente queimado. Nossa, foi muito engraçado. Escravatista, que não aboliu a escravidão e ensinou o povo dele a conviver com a escravidão, permitiu o sacrifício de pessoas humanas, machista e intolerante. É um absurdo. Isso aqui que você falou, meu amigo. Tá vendo? Contanto que você não sabe diferenciar o que é judaísmo e o que é cristianismo. Olha a sua ignorância. Por isso que eu falo, o que mais tem no meu canal são ignorantes se autodenominando. A primeira coisa que vocês fazem é o seguinte: eu sou ateu. Para quê? Na cabeça de vocês falaram assim: se eu falar que eu não acredito em Deus, a minha palavra vai ter uma força maior. Não, não tem. A sua ignorância que está tendo. Primeiro, quem fala que mata o filho para salvar o mundo é os cristãos, é o Deus cristão. Apesar dos cristãos dizerem que o Deus cristão, mesmo Deus da Torá, eu já, no meu canal, está cheio de vídeos, não só eu e outras comunidades judaicas aí, mostrando que não é o mesmo Deus. O Deus judaico proíbe o sacrifício humano. Quem disse que matou o filho para salvar a humanidade aí foi o Deus cristão, que não é o mesmo Deus nosso. Eles falam que é, mas é eles. Eles podem falar o que quiserem, igual você tá falando suas baboseiras aqui do jeito que você quer. Poder pode. Agora, provar que é diferente. Então, não confunda. Se você tivesse, mais uma vez, estudado, você saberia diferenciar o Deus cristão do Deus judaico. Já começa, e não ia falar essa boboseira aqui, de conviver com a escravidão e permitir o sacrifício de pessoas humanas. E nem o cristianismo, apesar do cristianismo falar que Deus deles ofereceu o filho dele para salvar o mundo, só foi o filho dele, não foi humanos no plural também não. Mas tenta, pelo menos, ser sensato para você não passar vergonha, porque é internet todo mundo vê, é feio, tá? Machista e intolerante. Então, bora lá.
Ele fala, tanto a Bíblia cristã, ó, já começa aqui, ele mesmo se contradizendo, dividindo duas Bíblias, cristã e judaica, mas no final ele quer dizer que o Deus é uma coisa só. Então, vai lá. Tanto a Bíblia cristã como a judaica, como a samaritana, relatam uma lenda de seus deuses racistas. Você tem ódio para dar e vender, hein, meu amigo? Você tem raiva, eu acho que é bom você procurar um psiquiatra, porque ódio não faz bem para a saúde, não, beleza? Bom, se é lenda ou não, presta atenção, meu amigo. Se é lenda ou não, a religião é algo pessoal, tá? A religião é algo pessoal. Bom, o meu canal é para quem acredita na Torá, que gosta da Torá e tem a Torá e vê a Torá de uma forma verdadeira. Eu entendo, por exemplo, que um hindu, ele não faz sentido sequer ele ver meu canal. Por quê? Porque ele acredita nos deuses da Índia. Desculpa. A não ser que esse hindu queira conhecer a cultura judaica ou cristã e venha no meu canal e no canal dos cristãos para aprender, para saber, para entender como que o cristão pensa, como que o judeu pensa. Aí sim, mas caso contrário, não faz sentido. Se ele não se interessa, se ele não acredita, não faz sentido ele ir lá. Até porque eu não pego meus vídeos e vou, né, perturbando você. Só para entender, nem no seu canal eu entrei. Por quê? Porque não me interessa. Então, fé é algo particular. Toda fé tem suas explicações para a criação, explicação para o sofrimento, para a alegria, paciência. Cada um tem sua forma. Por quê? Porque eram povos muito antigos, tá? Eram povos muito antigos, geralmente estavam numa determinada realidade, numa situação de história, né? E também foi um momento da história onde que a própria linguagem estava sendo desenvolvida, tá? Então, naquela época, por exemplo, não existia a palavra ciência, não existia a palavra física, assim, física nesse conceito. Não existia a palavra átomo, quarks, entende? Não existia, foi preciso ir construindo. Então, quer dizer, quando uma pessoa comum ela percebia algo da ciência, ela usava os mitos religiosos para explicar aquilo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se você tivesse estudado um pouquinho, você ia saber. Por exemplo, o número 0. Eu não sei se o amigo sabe, mas ora, vou te indicar um documentário maravilhoso. Escreva no YouTube assim, a história do número 0. É um documentário muito bacana. É um documentário da matemática, onde que explica como que surgiu o número 0 e como a falta do conceito de zero, de nada, impediu da humanidade, inclusive, prosperar mais. E adivinha onde que o número 0 surgiu? Surgiu dentro de um templo hindu, que inclusive na ótica judaica é um templo pagão. E foi dentro de um templo hindu o primeiro local que matematicamente surgiu o conceito de zero, o símbolo de zero, né? Ou seja, surgiu dentro de uma religião. E essa religião usou, tá, os mitos religiosos para chegar no número matemático. Mas isso, para você entender isso, é necessário que o amigo estude, né? Se não estudar, fica difícil, não tem como te explicar, tá? Então, lógico que os cristãos têm seu conceito de ver, lógico que o judeu tem seu conceito de ver, lógico que o samaritano tem um conceito de ver, lógico que o cristão vai achar que o judeu e o samaritano é errado, lógico que o judeu vai saber se o cristão e o samaritano é errado, lógico que o samaritano vai achar que o judeu e o cristão... Entende? É lógico. Agora, isso aqui é dentro de cada um. Porém, quando junta três, vou usar aqui o samaritano, você usou o judaico e o cristão, entram, propõe um debate para que dentro da sua fé se determinar, ou seja, se três visões religiosas totalmente diferentes chegam junto e falam assim, olha, educadamente, humanamente, vamos fazer um debate para
dentro da lógica, presta atenção, dentro da lógica, ver qual Deus ou qual filosofia é a certa, ou a mais próxima da certa. Aí sim, o judeu vai dar sua explicação, usando a lógica, o cristão, e aquele que fizer mais lógica, aí já dentro do campo da ciência, naturalmente, humanamente, vai se entender que aquilo é a verdade, tá? Então, por exemplo, por que ninguém questiona que 2 mais 2 é 4? Porque é uma verdade. Se você pega qualquer duas coisas e somar com mais duas coisas, vai sair 4. Então é uma lógica, tá? Então é diferente uma coisa da outra. Ele fala assim, um Deus preconceituoso e genocida. Assassino, principalmente em crianças e animais inocentes. Então, assim, eu noto nas suas palavras que você, além de você citar preconceituoso e genocida, mas para tentar usar a emoção talvez das próximas pessoas que leem, que foram ler os comentários, você tentou usar a emoção. Tipo assim, se eu falar e também incluir crianças e animais, eu vou fazer com que emocionalmente quem lê meu comentário ganhar mais uma pessoa para ir contra o canal. Tá, então bora lá. Vamos lá. Preconceituoso Deus não é, tá? Porque não tem lugar nenhum na Torá que Deus fala, por exemplo, que o judeu é melhor do que o gentil é melhor que o judeu. Não tem lugar nenhum na Torá que Deus fala que ele criou só o judeu e não criou o gentil. Não, ele fala que criou todos, mas com o decorrer do tempo, essas pessoas se uniram em grupos que formaram nações, e esse grupo começou a criar, tá, conceitos e filosofias que traziam prejuízo ao mundo. Então Deus aí, ele está condenando as práticas erradas das nações, e não a pessoa em si. Por exemplo, o Egito. O Egito era um país aonde que os faraós convencia os demais que ele era um deus. Então, nisso, tudo que o faraó queria, todo mundo não questionava. Então, nós sabemos que existiram faraós psicopatas. E ninguém questionava nada porque achava que ele era um deus. Tá? E eu não vejo nenhum suposto ateu condenar os assassinatos, por exemplo, que o Egito fez. Eu não vejo nenhum ateu condenar, por exemplo, o que Roma fez. Né? O que Babilônia fez, o que Alexandre o Grande fez. Não vejo. Eu só vejo vocês condenar sempre o povo de Israel. E sem falar que o povo hebreu, nosso povo, na história, inclusive na história e na história judaica, a única coisa que nós lutamos foi para ter nossa terra, Israel. Nós sequer procuramos ter um império. Quando a Torá e a própria história conta que quando conquistamos Israel, acabou. Nós não invadimos na época, não invadimos a Babilônia, não invadimos o Egito, nós não procuramos expandir, porque nós só queríamos ter um lar, só isso. E aquelas nações igual o Egito, a Síria, Babilônia, os gregos, romanos, né, os mongóis, os chineses, os japoneses, né? Isso eu não vejo ninguém falar. Interessante, esses não respeitavam as outras nações e além de invadir aqueles países, ainda assassinavam. E eu não vejo vocês falar nada. Então não tem lugar nenhum que a Torá fala que um ser humano é melhor que o outro. Tanto é que nas leis da Torá, você vai ver lei que o judeu deve deixar alimento para o estrangeiro que passar a Israel, deve receber o estrangeiro, se o estrangeiro estiver passando, ele não pode passar fome na casa do judeu. Me fala qual é a nação na história da humanidade que quando entrasse um estrangeiro, alguém estranho, que essa nação ia dar alimento, que ia dar uma casa para ele dormir, para ele não ter que dormir na rua. Me fala, qual a nação? Roma mesmo, por exemplo, se os bretão entrassem em Roma, a primeira coisa que os romanos faziam era assassinar os bretão. Na Grécia Antiga, se um inimigo, por exemplo,
os persas entrassem no rei de Alexandre o Grande, isso é história, eles matavam. Engraçado, Israel não. Lá fala o estrangeiro, qualquer um que entrasse ali, a Torá deixa, ó, tem que deixar alimento para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva e tal. Genocídio, você está confundindo guerra com genocídio. Genocídio é quando uma pessoa, por exemplo, você não tem motivo, mata pessoas inocentes. Numa guerra não existe inocência, meu amigo. Não existe inocência. Mas se você tivesse estudado as ciências humanas, você saberia disso. É o exemplo que eu dei, por exemplo, na guerra. Dentro de uma guerra existe o quê? Né? Dentro de uma guerra existe uma ciência por trás dessa guerra, uma ciência de agressão, de enganar, de geografia. Então, é muito comum na guerra, por exemplo, soldados usarem, se camuflar, fingir que é uma criança para não ganhar um tiro, fingir que é uma moita para não ser visto, né? Ou crianças fingirem que são adultos para assassinar um outro soldado. Então, você está confundindo uma guerra com assassinato, tá? Por quê? Você poderia dizer que o Deus da Torá seria um genocida se depois que Josué foi lá, venceu a guerra, né? Aí, de repente, Deus falou assim, agora é o seguinte, Israel está em paz, igual na época de Salomão, agora eu quero que vocês saiam matando crianças e pessoas ao redor. Não tem isso na Torá, não tem isso na Torá, tá? Não tem, não tem. As questões, primeiro, a tradução de vocês é errada. A palavra, apesar da sua tradução estar criança, no original está jovens, ou seja, pessoas que devem lutar, que já estão na idade de lutar, jovens. Por que jovem? Porque era comum naquela época, tanto judeus, tá, como não judeus, os meninos a partir de 13 anos, já ser considerado adulto. Então, se precisasse ir para a guerra, tanto judeus como não judeus. Era a tradição da época, não é hoje, mas era sim uma realidade da época. Então, aprenda história antes de você falar abobrinha. Animais inocentes que sente prazer no cheiro da fumaça de animal inocente queimado. Quem não sente prazer num churrasquinho, meu amigo? Quem não sente? Quem não gosta de um churrasco, principalmente aqui no Brasil? Um vizinho, quando faz um churrasquinho, a gente já, né? A gente gosta. Quem não gosta de um churrasco? E aqui, você falou de um jeito, outra forma, por isso que eu falo. Antes de você querer se auto-intitular o dono da razão para condenar, primeiro conheça, para você não falar abobrinha. Primeiro, as leis da Torá contam o seguinte, que todo animal que era sacrificado para Hashem, é porque você não leu, você não gosta de ler. Você lê, você não ia fazer uma pergunta dessa. Primeiro, tinha que ser animal kosher, ou seja, animal que se deve comer, que pode comer. Esses animais, a carne desses animais era servir como alimento para os levitas, tá? Depois do sacrifício, e também para os pobres, as pessoas necessitadas, tá? E aqueles que eram queimados totalmente, a cinza era aproveitada. Eu não sei se você sabe, inclusive o sabão surgiu nesse período, que era feito, não existia soda, e se usava a cinza para fazer o sabão. Então não matava ali à toa ali, igual você quis dizer que vamos matar um animal, o bichinho e largar lá, por exemplo, igual nós vemos aqui no Brasil, né? Nos cultos afro, que mata ali um frango e deixa lá o bichinho morto lá. Não, isso é proibido pela Torá. O animal deveria ser usado todas as partes dele, inclusive os tendões, que nós não podemos comer, usado, sabe para quê? Para unir as folhas da Torá. Então, meu amigo, aprenda primeiro a história para depois você falar essas inverdades aqui, tá? Escravatista e não aboliu a escravidão, ainda ensinou o povo dele a conviver com a escravidão, permitindo sacrifício. O sacrifício humano já expliquei que é um equívoco seu. Bom, a palavra lá é servo, que é o mesmo que funcionário no dia de hoje, tá? Então, é por isso que é importante você aprender a cultura antes de você falar abobrinha. Me fala qual era a nação, eu quero que você me prova, qual era a nação antiga que o servo, ou seja, o funcionário, tá? Ou vamos usar a sua expressão, a escravidão, que ele tinha um dia de folga. Qual era a nação?
Me fala, só uma. Fala, não, essa nação aqui, o escravo tinha um dia de folga. Ah, essa nação, além do escravo ter o dia de folga, ele comeria o mesmo alimento do seu dono. Me fala qual? Nenhuma. Somente a nação israelita, Deus falou, olha, o teu servo, ou seja, o teu funcionário, não escravo, o teu funcionário, no sábado, como você ele não trabalhará, ou seja, ele terá um dia de descanso, ele também deve comer o mesmo que você come e tal, tal. Então, meu amigo, não confunda servo com escravo. Lá está falando de um funcionário, tá? Escravo é tratado como animal, ele não tem descanso, não tem nada. E você fala que o Deus hebreu tinha raiva de animais, e a Torá diz que no Shabat nem seu animal deve trabalhar. Me fala qual a nação que tinha essa piedade dos animais. Então, é complicado, né? Aí você fala o seguinte, os samaritanos ensinam que a Torá judaica é corrompida, é adulterada, e que a Torá verdadeira é samaritana. E aí, quem tem razão vai entender esse abacaxi? Bom, primeiro que isso aqui não é da sua ossada. Já que você se julga um ateu, você não deve preocupar com coisa que não é da sua ossada. Por exemplo, eu não fico entrando nas brigas do hinduísmo. Eu não fico entrando nas brigas entre católicos e protestantes. Por quê? Porque não faz parte da minha fé, a vida é deles, o conceito é deles. Né? Então, se você, para fazer essa pergunta, ou você deveria ser um samaritano, ou você deveria ser um judeu, ou você deveria ser um Ben-Noah. Aí sim. Mas, eu vou te explicar. Primeiro, que a história samaritana e judaica é uma história, essa briga é uma história mais antiga. Esses samaritanos aqui no Brasil não são samaritanos verdadeiros, apesar deles se auto-intitular, mas aí também não me interessa, não vai me incomodar se eles existem, deixou de existir, ou se eles dizem que é verdadeiro, não me incomoda. Eles incomodam muito mais com nós judeus do que nós judeus incomodamos com eles. Tanto é que se você vê os estudos judaicos, poucas vezes nós vamos citar os samaritanos. Mas aqui no Brasil em especial, sempre estão metendo pau no judeu. Mas é uma coisa que eu não vou entrar aqui em contexto com você. E a razão é o seguinte, aquilo que eu te disse. Aquele que fazer mais sentido é a que está certa, é simples. Se eu chegar em você e falar para você, olha, se chover, pode ficar no terreiro que você não vai se molhar. E chegar outra pessoa e falar para você, olha, se chover, entra para dentro de casa, porque as telhas vão pedir que você molhe, vai você saber quem você acredita. O qual que faz sentido? O que ficar no terreiro no relento ou o que entrar dentro de uma casa? Então vai de você, tá? Os países com o maior número de pessoas religiosas são os mesmos que têm o maior índice, tá errado o índice, tá? De pessoas desempregadas, doenças, fome, miséria, violência, analfabetismo, requisitos, etc, etc. Certo? Isso aí é verdade. Isso aqui que você falou é uma verdade pura. Porém, essas religiosas, você incluiu tudo. Na África, qual é a religião predominante? Cristã. Qual a segunda religião predominante? Islã. Qual é a terceira religião predominante? Os cultos afro, que são diversos, são cultos tribais. Ou seja, não existe o judaísmo aqui, certo? América do Sul, qual é a religião predominante? Cristã. Qual a segunda religião predominante na América do Sul? Religiões tribais. Estou falando da América do Sul. No Brasil, a segunda é a espírita. Tá? São cristãs, quando eu falo, incluindo católicos e protestantes, e segundo espírito. Mas na América do Sul, quem predomina são os cristãos. Então aí, meu amigo, você tem que chegar nos cristãos e fazer esse argumento aqui. Não para mim que sou judeu. Que nós temos um pensamento de mundo, nós temos uma forma de ver o mundo, os cristãos têm outra. Então essa aqui, você tem que perguntar para os cristãos. Chega na África e pergunta para a África. Chega no Islã, lá e pergunta para o Islã. E para sua informação, mais uma vez, a prova que você não estuda, e antes de você sair também acusando os Islã, os muçulmanos, para sua informação, a religião antiga que mais contribuiu para a ciência, e não estou falando de religião não, ciência,
foi o Islã. Vocês sabiam disso? Graças ao Islã, a medicina foi desenvolvida. Graças ao Islã, os números arábicos existem. Graças ao Islã, a intolerância religiosa hoje, eu vejo, eu não é que eu defendo, mas eu também não posso ser injusto. De dizer, o Islã, não confunda fanáticos, que fanatismo tem no cristianismo, judaísmo, no Islã, inclusive no meio da ignorância, inclusive no meio ateu. Você mesmo é um intolerante, você é um fanático. Né? Característica do fanatismo é querer impor o que você pensa e respeitar o que o outro pensa. Tá? Então, ao contrário do que você pensa, a religião contribui muito para a ciência, mas num período onde que os seus líderes não eram fanáticos, onde que seus líderes entendiam que a religião é uma filosofia humana que tem como foco melhorar o ser humano. Quando o ser humano estiver nessa conexão, a ciência foi desenvolvida. Então, comece a repensar os seus conceitos e estudar, meu amigo, história, filosofia, sociologia, não arranca pedaço não, você vai até gostar, sabia? Aí, de repente, você falou o seguinte, são centenas de deuses no mundo, todos os povos criam os seus com suas lendas, porém nenhum deus em toda a história da humanidade se apresentou de forma clara, objetiva e convincente para provar que eles existem. São lendas fantasiosas e da mente que quem os criou. Aí o mais interessante que você, com toda essa ignorância, você cita Freud, cara. Isso é muito engraçado. Aqui, são centenas de deuses no mundo, tal. Aí você fala, não foi nenhum deus que criaram os homens. Pelo contrário, foram os homens que criaram os deuses. Isso só acontece porque a religião tira a capacidade do ser humano raciocinar e tornar alienado. Autor. É muito interessante, é muito bacana, cara. Isso é muito divertido. Então, bora lá. Realmente, eu já expliquei isso aqui atrás do vídeo, que dentro, cada povo, né, cada nação, cada grupo de pessoas que estiverem em diferentes partes do mundo, se isolaram, tentaram entender o mundo à sua volta. A religião era uma forma, e ainda é uma forma, inclusive da ciência, mas eu sei que você não sabe disso, por isso chama ciências humanas. É um ramo da ciência que tenta também entender o mundo. Então a religião, ela também era uma forma da ciência de tentar entender por que existe as leis do trovão, por que o trovão era aquilo. Lógico que no começo eles associavam essas forças da natureza ao ser humano, achavam que o trovão era uma pessoa e tal. Com o tempo eles foram entendendo que não era assim, tá? E o que Freud estava explicando aqui não é dizendo que o homem criou o Deus e tal. Se você tivesse lido o livro dele completo, você ia até passar vergonha. Você ia apagar esse comentário seu aqui. O que ele estava falando é o seguinte, que existem pessoas que criam deuses, ou seja, criam filosofias para poder escapar da culpa. É isso que ele estava falando, tá? E também, mesmo que ele tivesse falado assim, não tem problema algum. Porque é aquilo que eu disse. Você deve usar a lógica para saber se uma coisa é certa ou errada, tá? O próprio Einstein, que é considerado um dos maiores físicos da história, ele nunca negou Deus. Ao contrário, ele falou, eu quero conhecer Deus através da ciência. Ou seja, ele entendeu que Deus não é o mesmo Deus cristão. Né? O Deus judaico não tem nada a ver com o Deus cristão. Por exemplo, nós judeus acreditamos num Deus o seguinte, que ele não é o tudo, porque o tudo foi ele que criou. Ele não é o infinito, porque o próprio infinito ainda é menor. Foi ele que pensou, raciocinou que seria o infinito e criou. Que Deus não está em cima, nem embaixo, nem à direita, nem à esquerda, porque os conceitos de direção também foi ele que criou. Que Deus, a idade, anos, foi ele que criou. Então, Deus não existe no tempo. Então, ele não é velho, não é novo, ele não é amor, não é ódio, porque o amor, ele que pensou como é que seria o amor, suas complexidades. Ele que pensou o que é raiva, ódio, suas complexidades. Ele que criou o bem e o mal.
Então você não pode, dentro da ótica judaica, dizer que Deus é bom, que é ruim, ou que ele está em cima ou está embaixo, que ele existe ou não existe, porque ele não existe na existência, mas a existência existe por causa dele. Mas para você chegar nesse nível, é preciso que você estude mais e pare com essa ignorância, porque, meu amigo, você não sabe como tanto é gostoso estudar, como tanto é gostoso a gente aprender. Todos nós temos defeito, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas nossa missão é melhorar como seres humanos. Espero que tenha respondido. Provavelmente você vai arrumar outros argumentos, mas estamos aí para responder. Um grande abraço, shalom.